O mercado de bens de consumo mudou e você nem se deu conta. São muitos os anos que se passaram e nosso perfil de consumo foi mudando a partir que os anos se passaram e a gente nem percebeu. Nós acabamos exigindo cada vez mais dos bens de consumo e optamos também, e de forma indireta, a pagar mais por isso. E com esse vídeo eu abro uma discussão com vocês a respeito de bens de consumo. Um vídeo temático, bem fora da curva, mas que vai abrir os seus olhos e fazer entender a realidade do mercado que temos hoje, já em 2025. Não sei qual é a data que você está vendo esse vídeo, mas é bom a gente discutir sobre, para a gente ficar bem esclarecido com relação ao perfil de consumo de nós, consumidores. É uma discussão longa, mas eu espero que seja bem esclarecedora para vocês, para a gente fazer uma boa leitura de mercado e cada vez mais consumirmos de forma consciente. Se esse vídeo é interessante para você, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Para quê? Para o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. E também, claro, se inscrever, pois assim vocês me ajudam a chegar em 200 mil, 300 mil, meio milhão, 1 milhão, daí o céu é o limite. Então, se antes de tudo isso, bora começar. Repare que certas coisas não fazem mais sentido nos dias de hoje. Acabei de citar aqui bens de consumo. Pois bem, deixa eu dar um toque em vocês aí para a gente ter uma noção de o quanto tempo passou. Gente, olha lá, presta atenção. Vocês conseguem mensurar que estamos em janeiro de 2025, que é a data desse vídeo, e há 11 anos atrás foi a Copa do Mundo de Futebol no Brasil? Gente, a Copa, para mim, na minha mente, parece que foi semana passada. Já tem 11 anos, cara. O tempo voou. Olha o que aconteceu de lá para cá. Gente, como que não esquece da Copa, um evento dessa magnitude aqui no Brasil? Quem não esquece do 7-1, né? Foi trágico. Mas, gente, 11 anos se passaram. E de lá para cá, muita coisa mudou. Algumas permaneceram nos seus lugares, mas outras tiveram, assim, uma mudança abrupta, tanto do comportamento do consumidor, tanto do comportamento das empresas. Então, nós estamos mediante aí uma mudança cíclica de acordo com as necessidades de cada um. Deixa eu abrir essa discussão, inclusive, falando de uma coisa que eu gosto muito, que é tecnologia móvel. Os celulares, pois é. Gente, lá em 2014, mais precisamente ali um pouquinho antes, quem que tiver boa memória aí, 2013, 12, 11, né? Pode ser 2014 mesmo também, eu acho que está bem servido, está safo. Por quantas vezes nós trocávamos de telefone por ano? Consegue se lembrar aí? Não, né? Gente, trocar de celular naquela época era algo muito espaçado. Não tinha necessidade de sempre estarmos ali comprando novos aparelhos a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano. Era comum as pessoas ficarem com o mesmo aparelho. E quando dava algum problema nas peças, seja uma bateria que já degradou, viciou, seja uma câmera, uma tela que trincou, nós trocávamos as peças e continuávamos com o telefone. Isso estou falando de um modo macro. Claro que tinha uma parte de pessoas, uma parcela pequena, mais abastada, que comprava telefones e ia trocando à medida que as necessidades fossem mudando, ou até para se manter sempre atualizado e antenado com as novas tecnologias, né? Tudo bem, isso é comum. E eu era uma pessoa super empolgada, entusiasmada e ávida de tecnologias. Eu trocava de celular assim, de 3 em 3 meses. Era uma loucura. Só que era uma coisa barata. Celular naquela época era barato. Com R$ 800, você comprava um intermediário bom, muito bom, intermediário decente, que tinha tudo que podia te atender, além de boa autonomia. E detalhe, nós não ficávamos tão presos à tecnologia móvel, no caso, conectividade, 4G. O 4G, ele se tornou realidade no Brasil em 2014 para frente. Vocês se lembram disso? Tem gente que acha que nem deve se lembrar, deve ser jovem, está vendo esse vídeo aqui agora. Mas sim, em 2014, houve ali um mutirão para popularizar o 4G no Brasil. Uma tecnologia que já era realidade no mundo, mas nós estávamos bem atrasados, ainda somos atrasados com relação a isso. Em 2013, com a Copa das Confederações, algumas empresas começaram a lançar aparelhos fomentando o uso da tecnologia 4G, mas não era todo chip que pegava, não era todo lugar que pegava. Inclusive capitais como eu resido, eu sou de Belo Horizonte, não era tão comum assim. Alguns pontos que você ia, a conexão era muito ruim. Gente, 2013, 12 anos atrás. E já era esse cenário.
Agora, você provavelmente está aí me assistindo usando até o seu próprio 4G ou 5G, na tela do seu telefone, dentro de um ônibus, na sala da sua casa, ou num ambiente externo, usando fone de ouvido, até mesmo esses fones Bluetooth, que hoje estão super em alta. Antigamente, quem usava fone Bluetooth, gente, era muito caro e não tinha uma qualidade tão condizente. Agora, os Bluetooth, eles estão assustadoramente bons. Estão entendendo como que o perfil de consumo mudou à medida que o tempo passa? Eu só pontuei uma coisa aqui, tecnologia móvel, como ela mudou desse tempo para cá. Em 11 anos, contando a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, de lá para cá, muita, mas muita coisa mudou. Outra, carros. Eu tenho meu carro aqui tido popular, tá? Esse mesmo modelo de carro que eu possuo, ele chegou no Brasil em 2017 como sendo o automóvel mais barato do país, é o Renault Kwid, tá? Inclusive eu possuo ele para rodar de aplicativo. E, gente, ele chegou no Brasil com uma ideia e um preço que realmente colocava ele numa prateleira de carros populares. Mas ainda assim, não era um valor que hoje, não é, na verdade, um valor que é tão suave de pagar assim. Hoje, o carro tido popular de entrada, o mais barato do mercado, é 70 mil reais. Agora, olha bem para os meus olhos aqui e me diz uma coisa: 70 mil reais para você que está me assistindo agora, é dinheiro ou não é? Para mim é dinheiro pra caramba, cara. Tanto que o meu, ele é seminovo. E como um bom seminovo, teve uma boa desvalorização. E aí eu comprei ele à medida do possível, com aquele boletão dessa grossura para pagar em 4 anos. É o que deu para fazer. Eu, como a maioria dos brasileiros, faço parte do proletário, então não tem como eu fazer uma mágica aqui, arrancar dinheiro, fazer uma magia para que o dinheiro apareça nas minhas mãos, eu possa comprar o que eu bem entender e tá pronto aqui, tá. Não, tem que ralar para conseguir e, né? É a realidade da maioria esmagadora de nós brasileiros. E, gente, o, o Kwid, o Mob, são carros tido de entrada e são carros na faixa de 70 pratas em diante. É muito louco ter que falar sobre esses assuntos para vocês. Então, são coisas que não fazem mais sentido. Por isso que eu estou abordando isso para vocês. A primeira abordagem, não existe mais o conceito de popular. Esse conceito ele caiu por terra. É a primeira polêmica do vídeo e não faz mais sentido. O que é popular hoje, pessoal? Popular, ao sentido da palavra, vem de populi, povo, povão, galera, massa. Então tem que ser algo que atenda às massas. O que hoje atende às massas aqui, que a gente pode falar assim, poxa, é preço popular e todo mundo pode comprar, desde aquele que é mais abastado até aquela pessoa na condição mais miserável. O que é popular? A gente não tem. Se a gente olhar o mercado de bens de consumo, de um modo geral, não existe mais popular. Não existe. Falei aqui do telefone. Um telefone intermediário que já tinha câmera boa, tinha bateria boa, tinha uma marca boa. A Samsung tinha bons aparelhos. A Sony tinha a linha Xperia, que era tipo o must, era o topzera dos Android, cara. Era tudo muito bom, acabamento bom, câmera top, tinha telefone, inclusive, tinha até botão dedicado para poder tirar foto. E, cara, pensem nisso. Observem a situação. Ali a Xperia Z, Z1, Z2, Z3, era tipo o top dos telefones, e eles eram muito caros. Só comprava quem tinha muita grana, eles eram até alguns mais caros que os próprios iPhones, que naquela época não eram tão bem vendidos assim. iPhone era forte nas Europas, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, era raro alguém com iPhone no bolso. Hoje, iPhone, ele é o segundo aparelho mais vendido do Brasil. Os iPhones, nos dias de hoje. Quem diria que lá, se eu voltasse da máquina do tempo, em 2014, e falasse com alguém que você sabia que o iPhone vai ser o telefone mais vendido de todos, o pessoal ia dar risada na nossa cara. O quê? Um telefone caro desse, que não tem nada? O Android tem muito mais coisa. Você tá ficando maluco. Olha aí o tempo ditando as coisas, né? Olha aí o tempo provando que nós estávamos errados naquele tempo. Pois é, não existe mais o conceito de barato. Barato, popular. Popular é tudo uma questão de subjetividade. Por quê? Na época que eu fiz faculdade, um professor meu tinha me dito que existia uma tendência chamada achatamento de categorias.
É quando você pega as três categorias principais de um produto e acabam por achatá-las, onde uma delas, duas delas se tornasse uma. Tanto que a Apple faz isso até hoje, a Samsung já faz isso há um tempo também, e criou-se uma nova categoria chamada de intermediário premium. Cara, ou é intermediário ou é premium, mas não, eles achataram as categorias. Falei dos carros aqui também, não é? Pois é. Vocês se lembram que em 2014 nós tínhamos mais facilidade de acesso a veículos, independente de crise política, financeira, etc. e tal, mas nós tínhamos opções que dava para fazer. E aí em 2015 em diante, com uma norma, uma diretriz governamental, os carros eles deveriam sair de fábrica com alguns opcionais de segurança. Já era obrigatório sair com esses itens. Consequentemente, o que aconteceu até com os tidos populares? Subiram de preço. Achatamento de categorias. Daí, o popular, o barato, passou a ser um barato premium. Então, já não faz mais sentido falar que tal produto ou tal carro era popular, porque ele já trazia alguns itens de série que colocavam ele numa categoria superior. De repente, em 2014, o mesmo carro custando 30 mil, em 2015 ele passa a custar 50 por causa desses itens. E detalhe, hoje a maior parte das pessoas não consegue se ver mais andando, dirigindo por aí sem esses itens. Pegaram a ideia? Onde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Os telefones, os celulares, até 2014, qual era a preocupação maior que as pessoas tinham com o telefone? Vocês lembram? Não. Quase ninguém sabe responder essa pergunta, mas como eu faço estudos de comportamento de consumidor, eu consegui elencar aqui alguns pontos e mostrar como que hoje o perfil de consumo mudou graças às mudanças de necessidades, tanto do consumidor quanto do mercado. Em 2014, as preocupações maiores eram em câmera e bateria. Qualquer telefone que tivesse esses dois recursos muito bem empregados, e dual chip também, tá? Ele era bem quisto pelo mercado, bem aceito, né? Os consumidores compravam e ficavam com eles por bom tempo. Daí, se precisasse trocar alguma peça, era fácil. Até mesmo alguns aparelhos, eu lembro do Samsung Galaxy S4, ele tinha a tampinha traseira de plástico removível. Se você tivesse ele com a bateria muito zoada, o que você fazia? Comprava um original, tirava ali a tampinha traseira do seu telefone, jogava a bateria antiga fora, encaixava a nova no lugar e voilá! Seu telefone estava zero bala de novo com uma bateria novinha. Até que então algumas empresas Apple criou aí um conceito de telefone anti-manutenção, né? Ele é todo fechado, todo chumbadinho, que só a assistência autorizada podia mexer. Então, pessoal que faz manutenção ficou um pouco mais apertado com a maçã. E aí, as outras marcas começaram a seguir por esse caminho também. E aí, consequentemente, o que aconteceu? A troca dos aparelhos em casa passou a ser um pouco mais escassa. Nem todo mundo faz o telefone dessa forma modular, que você podia trocar a peça em casa. Algumas pessoas mais curiosas compravam kit de manutenção, desparafusavam o telefone, eu já fiz muito isso, tá? Trocava de repente uma peça que tivesse dado pau, colocava lá e pronto, tá safe, lindo. Mas hoje não é mais assim. E isso lá atrás começou a ser feito também. O que aconteceu com o mercado por causa disso? Criou uma demanda diferente desse usuário que podia trocar bateria em casa. Então você começou a frequentar mais a assistência técnica. A assistência tinha uma garantia de 1 ano com o fabricante. Após esse ano, você trocava ali na assistência e pagava uma parte. Isso gerou uma outra coisa, custo. As assistências passaram a trazer peças que, inclusive, não eram peças originais, vinham muitas peças de primeira linha. Gente, vamos combinar. Todo mundo que trocava peça e assistência técnica era muito raro, assim, casos de pessoas que iam em assistências menores, que não eram as autorizadas das próprias marcas, ter aí uma experiência satisfatória com o pós-manutenção. E aí, o que aconteceu depois? Uma nova tendência do descarte. Se não é mais bom, eu vou descartar. Consequentemente, vai me fazer trocar por um outro mais novo. E aí, essa tendência, ela começou devagar, na surdina,
e agora ela se tornou aí dominante no mercado. É muito comum as pessoas comprarem celulares hoje e fazerem upgrade, até de uma forma sustentável, né? E não precisa ficar ali trocando peça toda hora, jogando o telefone dentro de lixo, é só levar na loja que faz a troca, você pega o mais novo e a loja pega o seu telefone e coloca de volta no mercado, vendendo como seminovo a um preço bem mais convidativo. Isso virou tendência. Consequentemente, mudou o perfil de consumo. O que antes era feito para durar, agora é feito para gastar, para acabar. Hoje, as coisas são feitas para acabar. O perfil de consumo foi mudando e a gente nem se deu conta. De carros, idem. Nos anos 2010, inclusive, eu tive um carro da Chevrolet aqui pouco tempo atrás, um Astra, e era um carro feito para durar para sempre. Só que ele era um carro que tinha uma manutenção mais específica, embora ele tinha uma manutenção bem barata pelo tamanho do carro, era um preço bom, era exequível, apesar de ser um carro médio e bem mais barato de mexer do que os seus concorrentes na época. A gente começa a esbarrar com falta de algumas peças do mercado. E aí entra na mesma situação, mão de obra especializada. O que a gente faz? Se a gente não consegue consertar por conta própria, a gente troca. E aí pega o mais novo. Como eu não tinha mais Astra, acabei pegando um carro que fosse mais ou menos a mesma categoria de preço que eu pudesse pagar. Tanto que eu não paguei, a vez estou pagando o boletão aqui, né, carnezão, e vou me mantendo enquanto isso. Porém, é inevitável que hoje eu pago um carro que é bem mais atual do que o Astra, um carro 10 anos depois, e é um carro muito inferior a que o Astra era anteriormente. Pegar a referência, mais um exemplo, falei dos celulares aqui. Cara, pega um Samsung Galaxy S4, que foi lançado em 2013. Pega, depois, olha no Google e olha as resenhas de internet, como que esse telefone tinha recurso. Tinha muita coisa nele que telefones os mais caros do mundo hoje não possuem. Era sensor de tudo quanto é coisa, tinha até infra. Cara, é uma coisa louca, louca, louca. Os aparelhos eram feitos para durarem. Eram super novidades tecnológicas para a gente ficar com o telefone muito tempo. Só que aí vem os sistemas operacionais lançando cada vez mais recursos, o consumidor exigindo cada vez mais, aí daí de repente o aparelho já não serve para mais nada e a gente precisa trocar. Isso acontece com tudo. Aconteceu com os carros também. Nossa demanda cresceu para certas coisas. A segurança também cresceu. E depois de 2020 em diante, que passamos por aquele período de crise sanitária global, que eu não vou citar o nome aqui, que você sabe muito bem o que é, o que aconteceu? O mercado de usados, ele sempre vendeu muito bem. Só que aí depois dessa época, as pessoas ficaram em casa e o transporte público ficou limitado. O que aconteceu? Criou-se uma nova demanda. Venda e compra de carros usados. Lei da oferta e da procura. O que aconteceu? O preço, a tabela FIPE dos carros usados, ó. Um carro que custava 30 mil da Honda, da Toyota, em 2020, hoje esse mesmo carro, 5 anos depois, custa 45 mil. O tempo passou e o carro ficou mais caro. Que loucura. Tem gente que acha que isso que é vantagem. Poxa, comprei o carro naquela época, ou comprei antes disso, vou vender agora porque eu vou fazer dinheiro nele. Vai, campeão, confia. Você vai pegar seu dinheiro e vai ter que comprar o carro hoje, que está mais inflacionado. Ou seja, ninguém ganhou nessa brincadeira. Ninguém. Não foi um pico. O preço subiu e ficou, estagnou, e a tendência é que continue subindo. Tendências de mercado. Por isso que eu digo que não faz sentido falar que existe barato hoje. O barato, o popular, não existe mais. Não existe. E toda essa explicação é para falar para vocês que na perfumaria, o mesmo se aplica, meus queridos. É a segunda polêmica desse vídeo aqui. Ratificando aqui, antes de pontuar o segundo item polêmico do vídeo, eu quero só complementar aqui com perfumaria. Eu expliquei para vocês aqui com carros e telefones celulares que não existe mais o barato, o popular. Hoje, se você quiser comprar um celular que seja barato e popular, cara, com as funções que ele traz, com as necessidades que nós temos, por menos de R$ 800, você não compra. Você pode achar algumas coisas, mas é só porcaria que mal vai funcionar no seu WhatsApp, né? Então, não dá para a gente exigir muita coisa. É isso que eu digo para vocês. Hoje, por R$ 800, diferente de 10, 11 anos atrás, você comprava muita coisa boa. Hoje, com esse dinheiro, você não compra nada que presta. Pegaram a referência? Carro, mesma coisa. A proporção financeira, né, o poder de ganho, o poder de consumo do consumidor,
ele não aumentou proporcionalmente ao preço das coisas. Sim, hoje nós faturamos mais, entre aspas, só que a gente não consegue comprar tanto igual era antes. Se acompanhasse uma tendência, gente, eu não quero discutir política, falar de presidente, de governo, nem nada, até porque eu odeio política, tá? Mas é só para vocês entenderem. Não conseguimos acompanhar isso em termos mercadológicos. É claro que hoje a moeda corre mais do que corria antes. Só que aí nós acabamos por priorizar outras coisas e abrindo mão de outras. Antes a gente tinha um leque maior de como gastar o dinheiro. Agora esse leque ficou mais reduzido. Você até tem o dinheiro, mas você precisa escolher com que você vai gastar. Você quer ter um telefone novo? Você quer ter um guarda-roupa renovado? Você quer ter o seu carro todo revisado em dia? Você quer ter saúde? Você quer ter uma viagem? O que você quer? Então, se antes você fazia 3, 4 coisas ao mesmo tempo, agora você tem que escolher uma. Isso eu estou acompanhando, tá? Para você conseguir fazer tudo isso, você tem que ganhar muito dinheiro. E isso a gente sabe que é uma realidade pouco usual no nosso país, né? Infelizmente, mas eu não estou aqui para debater isso. E sim para dizer para vocês que certas coisas não fazem sentido, como os perfumes baratos. Não existe mais perfume baratinho, perfume popular. Não existe aquela época de bons perfumes que eram baratos, não existe. Se você quer hoje pagar mixaria em um perfume, você vai levar um perfume para sua casa que não é bom. Não é impossível exigir que eles entreguem tudo custando 20, 30 reais, gente. Não tem como. É isso que eu quero trazer para vocês. É impossível. Ah, mas Adriano, tem marca lá na Riachuelo, na Renner, na C&A, que vende perfumes baratinhos. Eu acabei gostando. Show de bola. Mas em termos técnicos, se comparado com o que o mercado entrega hoje, eles não são bons. Eles são de entrada. Eles estão uma categoria muito abaixo do que os outros perfumes hoje entregam. E ainda assim, nem são tão mais baratinhos assim. Eles já foram 20, 30 reais. Nem isso eles custam mais, né? Lembra da Paris Élysées? Lembra da Cuba? Que fazia um sucesso danado aí de 20 anos atrás? Pois é, acabou. Até eles subiram de preço. Pois é. Então, o conceito do perfume baratinho, aquele importado barato, que você comprava e dava de presente para o seu pai e comprava para você mesmo, acabou, gente. Não existe mais. Não existe mais. Se você quiser ter um perfume minimamente bom, você precisa entender o mercado, fazer uma boa leitura e escolher até quanto você quer pagar. E a partir disso, você compra já ciente das limitações. Por isso que os contratipos hoje e os perfumes de empresas árabes estão fazendo tanto sucesso. Por quê? Eles trazem muita qualidade por menos. E aí o mercado de importados deu uma agachada forte aqui no Brasil. Não está vendendo tanto igual vendia. Só compra quem tem muita grana, mas ainda assim os perfumes árabes eles acabam sendo bem interessantes, porque eles entregam uma apresentação linda, né? E por um preço que é metade, um terço ou um quarto de um perfume importado de marca conhecida. Então, são mudanças. Agora, não tem como você exigir tudo de bom e do melhor pagando pouco, tá? Então a gente tem que ter essa ciência também. Repito, não existe mais o barato. Acabou o barato. Se você compra perfumes árabes, por exemplo, você tem que ter noção que de repente ali, e uma marca, eles não vão usar as melhores matérias-primas do universo. Das marcas que a gente conhece aí e tal, tá? Tenham ciência disso. Coloquem isso na cabeça. É uma matéria-prima tipo C, só que é bem feito. É o arroz com feijão bem feito. Funciona. Eu uso, eu gosto, eu indico, eu recomendo. Só que a gente tem que entender que eles estão numa categoria diferente. É um luxo acessível, uma categoria nova, né? Porque luxo era inacessível. Era acessível apenas para pessoas que tinham poder aquisitivo. Luxo é status e poder, é acima, é padrão, poder, grana, grana. Então, o luxo acessível é uma categoria nova, que começou há pouco tempo, há poucos anos para cá. E os perfumes árabes exploraram isso muito bem, mas não esperem que isso vá durar para sempre. Já vou deixar adiantado aqui. A segunda polêmica desse vídeo, que já é gigantesco, que é sobre perfumes assinatura. Também não fazem sentido. Por causa de quê? Tudo isso que eu falei até agora
Lembram que eu disse que antes as pessoas tinham um celular e ficavam com ele por anos até, trocava a bateria, trocava a tela que trincou, etc, etc. Engraçado que até as capinhas para colocar no telefone eram várias, muitas capinhas coloridas, estampadas, decoradas, de todas as formas possíveis. Eu lembro que tinha uma menina que ela colecionava capinha no celular. Cara, era muito comum isso acontecer. Ter uma gaveta cheia de capinha, era uma para cada dia da semana, ou uma para cada semana, para cada mês, não sei. Mas era mais comum isso acontecer. E hoje, nem todo mundo compra tanta capinha assim. Por quê? Qual foi a grande diferença? Perfil de consumo, né? Mais uma vez, hoje as pessoas compram celular não é para ficar para sempre, por mais caro que seja esse telefone. Ninguém fica com o celular para sempre hoje mais. Raros os casos, raríssimos. Hoje, nós somos fomentados e movimentados pelo novo. E isso faz com que o nosso perfil, o nosso mindset, acabe se adequando a isso sem a gente perceber. Então, sim, nós consumimos mais sem haver necessidade disso. Porém, existe aí uma outra militância invisível, que é a militância da necessidade. Cria-se algo novo dentro de uma época, e você que antes se via sem aquilo e vivia muito bem, agora você não se vê mais vivendo sem aquilo. Então, todo ano pinta uma tendência nova e você se sente na necessidade de tê-la. Criou-se a necessidade, você vai e incorpora ela para si. Poxa, eu preciso daquilo. Precisa mesmo? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Não faz mais sentido ter um perfume assinatura. Por quê? Porque antes, os perfumes eram feitos para durar, eram feitos para ter mais identidade e você se sentia mais firme com uma fragrância de repente para usar sempre. Hoje, os perfumes eles já saem de fábrica com esse mesmo conceito de produtos esquecíveis. Então, se hoje lança um produto que de repente daqui a 2 meses ele é descontinuado, para a grande maioria das pessoas, para o popular, para o populi, se descontinua hoje, amanhã fazem 2 dias. Entenderam? Então é isso, gente. Não faz mais sentido hoje ter o perfume assinatura. Por quê? Porque é comum ter vários. É comum demais. Não faz mais sentido você ficar com aquele saudosismo barato de ter sempre o mesmo perfume, porque o seu pai era assim, o seu avô era assado, e eu vou seguir pelo mesmo caminho. Até o seu perfume sair de linha, né, campeão? Ou até ele ser reformulado. E aí você vai fazer o quê? Vai acusar a empresa que você comprou de que aquele perfume é falso. Não é bem assim. A nossa sociedade hoje, ela prima pelo consumo líquido das coisas. Há 10 anos para trás, ou mais, os bens de consumo seguiam por um caminho mais sólido, mais pés no chão. Hoje, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, não é mais assim. Na verdade, hoje, a ideia é você ter vários perfumes para chamar de seu, e se caso enjoe de algum deles, é só não usar mais e comprar outros. E a gente enjoa muito rápido. Nós nos tornamos pessoas líquidas e superficiais. Tudo a gente se cansa, inclusive relacionamentos. O que antes era feito para durar, agora a gente não está com a menor paciência. Tá bom, existe pessoas e pessoas, né? Tem gente que não vale nada, tem gente que só complica as coisas, tem pessoas de todas as formas, perfis, configurações possíveis. Só que hoje, nos tempos de hoje, nós, seres humanos, estamos mais intolerantes e impacientes. E o que ajudou tudo isso a acontecer? O telefone celular que está na sua mão. Por quê? Lembra que eu falei no começo desse vídeo sobre perfil de consumo? Sobre novas demandas? Pois bem, eu tenho certeza que não importa a idade que você tenha agora, há 10, 11 anos atrás, você não usava o celular como usa hoje. Você não fica com o mesmo tempo de tela que você fica hoje. Aposto o quanto você quiser. Não ficava. Você tinha o seu computador, você tinha o tete-a-tete, de repente, com seus amigos, uma mesa de bar, de repente um happy hour depois do serviço, de repente numa prática esportiva. Agora mudou. Hoje, as pessoas se comunicam, até se relacionam por aplicativos. Entenderam como é que as mudanças são tão assim sutis que a gente não percebe e como que elas chegam e fazem o nosso perfil mudar e nós também vamos acompanhando e seguindo essas tendências de uma forma assim maluca.
É tudo muito sutil. Em conta-gotas a gente não percebe. Falei da Copa do Mundo. Gente, lembro que o meio de comunicação que era mais usado, mas ainda assim não era tão usado para a gente conversar a respeito de Copa do Mundo, era o WhatsApp. Mal, mal o pessoal sabia da existência de Instagram, quase ninguém usava. Em 2014. Era só quem tinha telefone mais bacana, né, que aguentava rodar um aplicativo, que tinha um pacote de dados bacana para usar fora de casa, que ficava ali postando foto, mas isso era muito raro. Agora todo mundo praticamente tem Instagram, entendem? Mudança de perfil de consumo. É isso que eu quero passar para vocês. Certas coisas não fazem mais sentido. Então, não espere que os perfumes voltem a ser baratos. Não esperem que você vai encontrar agora perfumes assinatura para durar para sempre. Eles foram feitos para acabar. Eles não foram feitos para ser história. Eles foram feitos para ser apenas produtos e nada mais. Se daqui a um tempo ele vai persistir no mercado com a mesma fórmula, beleza. Mas se não tiver a mesma fórmula também, beleza. A ideia é sempre vender. O carro que você tem hoje, daqui a 10 anos, provavelmente ele não vai te atender mais. Pode ser o melhor carro do mercado, pode ser o último lançamento. Mas é muito difícil você ficar 10 anos com o mesmo carro, porque você enjoa rápido. Antes, o carro durava gerações, uma família inteira. Do pai passa para o filho, que passa para o neto. Entendem? Agora, não é mais assim. Nos tornamos líquidos. Essa é a mudança que aconteceu e ninguém se deu conta. Então, possamos aí já entender e esquecer. Não existe mais o baratinho, as categorias se achataram, não existe mais a categoria de entrada, a intermediária e a premium. Tudo misturou. A Samsung fez isso, a Apple fez isso, a perfumaria fez isso, os automóveis chegaram nesse ponto, as roupas chegaram nesse ponto. Gente, aqui tinha uma marca de roupa, chamava TNG. Eu lembro que nos anos 2000, por aí, as roupas da TNG, elas eram incríveis. Eu tenho uma jaqueta que eu comprei em 2005, eu tinha 19 anos, uma jaqueta branca, escrita Espanha, que era uma tendência porque ia ter a Copa e cada um ia ter ali uma roupa personalizada com o país. Eu gostei muito dessa jaqueta escrita Espanha. Ela está intacta até hoje. Olha quantos anos, vai fazer 20 anos que eu tenho essa jaqueta. 20 anos. Você tem noção? 20 anos a mesma roupa e ela está intacta. Agora, hoje, a mesma marca, eu voltei lá para comprar camisetas como essa daqui, não durou nem 3 meses. Tive que jogar tudo fora. Eu tinha muito gola V, joguei todas fora. Comprei uma calça que ela ficou horrível, joguei fora. Comprei sapato, sapato social, uma porcaria, joguei fora. Nem para doar, eu doei, eu joguei fora. Entendem? O solado fica ruim. O cara, de repente, não é mais tão confortável. A costura desfaz com facilidade. Não dura mais. Então você compra para sempre recomprar e recomprar e recomprar. Hoje, nós vivemos nessa geração. E, infelizmente, é o momento que vivemos, ou felizmente, né? Porque vai vender bastante quem está vendendo que está gostando, né? Mas isso é um ponto para a gente refletir um pouquinho. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Não faz mais sentido a gente exigir tanto de um produto ou serviço, sabendo que há anos atrás era de um jeito e hoje é de outro. Hoje é assim que funciona. E só nos resta aceitar e trabalhar para que no futuro próximo seja de forma diferente, né? Que possamos viver mais o offline, menos o online, que a gente possa ser grato às coisas que a gente tem, que a gente possa ser grato com os perfumes que a gente usa, sem ficar naquela pira de ter que trocar o tempo todo. Eu já tive uma das maiores coleções do Brasil. Nunca me gabei disso. Chegar aqui, encher a boca e falar. Eu tive mais de 1.000 perfumes na prateleira. Mas se eu tiver 200 é muito. Por que eu mudei? Eu sou youtuber, eu sou influencer do ramo. Eu deveria, teoricamente, ter muita opção aqui. Ter uma lixeira atrás de mim, gigante, uma prateleira igual do Jeremy, né? Lotada, com todos os perfumes do planeta, para poder escolher e de repente falar para vocês. Por que eu não tenho? Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. E segundo, que não faz sentido para mim. Eu ainda vou ter um cenário apropriado para vocês,
mas não faz sentido ter tanta coisa que eu sei que eu não vou usar. Os meus filhos, que vão ficar aqui também, não vão usar. Os meus netos, que serão filhos deles, provavelmente também não vão usar. É muita coisa. E não faz sentido para mim. Acaba que, nessa mesma coleção que para mim ainda é grande, eu uso sempre os mesmos perfumes, que eu gosto de usar. Agora, se sair de linha, eu vou ficar triste, vou, mas o que eu posso fazer? Vou comprar outro, né? Esse é o mercado. Então, gente, não existe mais perfume assinatura, esse conceito acabou. E não existe mais o conceito de barato. Não existe. Se é para pagar barato, tenha certeza que você vai pegar muita porcaria. São raros os casos de você encontrar uma boa promoção. São raros. Mas ainda assim, não se apegue e faça disso uma regra. Por exemplo, Náutica Voyage é um perfume barato e é bom. Mas não se apegue na viagem de que todos os perfumes seguirão o caminho dele. Isso não vai acontecer, tá? Então, fiquem cientes de que não faz mais sentido as coisas de antes serem atuais como as coisas de hoje são. Essa é a sociedade que nós vivemos, esse é o mercado que nós vivemos e essa é a forma como lidamos com tudo isso. Então, antes de comprarem algum produto na internet, tenham ciência de que baratinho não existe mais. E assinatura, bom, assinatura é você que decide. Mas com essa mentalidade líquida que nós vivemos hoje, dificilmente isso vai virar. Um abraço.